novo com essa chuva. Não, porque aquela estrutura tá bem em cima dos ferros lá, então vai ser de novo. Mas tá transmitindo, só a TV nossa aqui. Boa noite, irmãos, irmãs, paz seja convosco. Glória a Deus. É que bom nós estamos aqui nessa noite, neste lugar. Choveu bastante hoje em São Paulo. E também, você que está em casa, junto nós vamos adorar, glorificar e exaltar o nome do Senhor, o nosso Deus e o nosso Pai. Então você que tem a Bíblia, lá no livro de 1 de Tessalonicenses, do capítulo 5. No capítulo 5 de 1 de Tessalonicenses, a palavra de Deus diz 5, a partir do versículo de número 16, diz a palavra de Deus: alegre-se sempre, ore continuamente, dê graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apague o Espírito Santo. Não trate com desprezo as profecias, mas ponha à prova todas as coisas e fique com o que é bom. Afaste-se de toda a forma do mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito e alma e o corpo de vocês seja preservado irrepreensível na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que nós não devemos apagar o Espírito Santo da nossa vida. Eu não sei se você de repente falava em línguas estranhas, era uma pessoa fervorosa no Espírito, e hoje você já não tem mais aquela alegria, aquela vontade de glorificar, de exaltar o nome do Senhor. Davi, lá no Salmo 51, quando aconteceu aquele episódio dele com Betseba, ele disse: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Então ele diz: olha, pode tirar de mim qualquer coisa, menos o Espírito Santo. E aqui a palavra do Senhor diz que nós não devemos apagar o Espírito Santo da nossa vida. Não trate com desprezo as profecias. Não trate. O que é as profecias? A palavra de Deus. Quando a palavra vir para mim, para você, ou seja, a Bíblia diz que nós devemos o que? Ouvir todas as coisas e retém aquilo que é bom. E aí diz o versículo 20: não trate com desprezo a profecia, mas ponha à prova todas as coisas e fique com aquilo que é bom. Então nós não devemos desprezar a ministração da palavra de Deus quando ela é ministrada. Nós não devemos dizer, mas isso é uma palavra qualquer. Não. Às vezes dentro da igreja, na nave da igreja, talvez com 200, 300 pessoas, Deus pode estar falando apenas com uma pessoa, uma palavra específica, uma palavra rema, é uma palavra revelada. Mas Deus está dizendo aqui que nós não devemos, no versículo 21, mas ponha à prova todas as coisas e fique com aquilo que é bom. Então nós devemos, olhar para aquilo que está sendo ministrado, pregado, põe à prova, ele diz, põe à prova. Está de acordo com a palavra do Senhor, é de Deus. Então retém aquilo que é bom, aquilo que serve para mim e para você. Não jogue fora, porque vai edificar a minha e a sua vida, para que nós possamos andar e caminhar. E ele diz, afasta-se de toda a forma do mal. A Bíblia diz que nós devemos o quê? Fugir da aparência
do mal. O que fez José lá diante da esposa de Potifar? Ela queria, mas ele o quê? Fugiu. Foi o contrário de Davi. Davi não fugiu, Davi trouxe. E aí ele viu as consequências. Ele não fugiu. Ele trouxe para perto dele, trouxe o mal para dentro de si. Então, quando nós tivermos a oportunidade de fugir, de apartar do mal, fuja. Porque se nós der liberdade, nós vamos trazer consequência. Não só para nós, mas para dentro da nossa casa. Se formos autoridade dentro da nossa casa, vamos trazer para nós e para a nossa família. Vamos orar ao Senhor, o nosso Deus e Pai. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando. Obrigado, Senhor, perdoa. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas iniquidades, nossas falhas, nossas fraquezas. Bendito é o nome do Senhor, o nosso Deus, que não rejeita oração e nem afasta de nós a sua graça, pois o Senhor tem nos ouvido, o Senhor tem nos atendido. Senhor, obrigado por nos trazer aqui nesta noite, aqui neste lugar, nesta casa de oração. Senhor, obrigado, Pai amado, por nos trazer a esta casa, a este lugar, para bendizer e exaltar e glorificar o Teu nome. Tua palavra diz: se nós dissermos que nós não temos pecados, nós somos mentirosos. Pai amado, mas que o Senhor venha manifestar a Tua graça, o Teu poder, perdoar, Senhor, as nossas iniquidades, Senhor, perdoar as nossas fragilidades, as nossas falhas. Somos carentes e carecemos do Teu amor, carecemos da Tua misericórdia, carecemos do Teu poder, Senhor. E aqui nesta noite, venha manifestar a Tua graça, venha manifestar o Teu poder, Senhor, abençoando a Tua amada igreja, aquelas pessoas que estão em casa, seja com elas, abençoe poderosamente a Tua amada igreja que está em casa, a igreja que se faz presente aqui neste lugar, aquelas pessoas que estão vindo para este lugar. Meu Deus, abençoe poderosamente, em nome do Senhor dos Exércitos. Visita aquelas pessoas que estão se recuperando, Pai, de uma cirurgia, como o pastor Vanderlei, Pai amado, a nossa irmã Irani também, seja com ela, abençoe poderosamente a vida da Tua filha, da Tua serva, seja com ela, abençoe grandemente a sua vida. Pessoas que estão enfermas, Senhor, põe as Tuas mãos, traga a cura, o Teu milagre e a libertação. Ah, Senhor, como nós somos carentes do Senhor, como nós precisamos da Tua presença, como nós precisamos do Teu grande amor, como nós precisamos da Tua verdade. E aqui nesta noite, aqui neste lugar, fala, Senhor, nesta noite ao nosso coração, fala, Senhor, a cada alma, fala em cada vida e venha manifestar a Tua graça, o Teu amor. Obrigado. Obrigado, Senhor, por esta casa de oração. Obrigado por este lugar. Obrigado pelo Teu grande amor, pelo Teu perdão. Senhor, se não fosse o Teu perdão e a Tua misericórdia, que seria de nós? Que seria das nossas vidas? Mas nós precisamos, Senhor, do Teu aval na nossa vida, na nossa casa. Como diz a Tua palavra, Senhor, que nós não devemos apagar o Espírito Santo da nossa vida. Nós devemos incentivar, Senhor, a nossa vida, Senhor, a buscar a nós mesmos, buscar a Tua presença, incentivar o nosso próximo, incentivar, Senhor, aquelas pessoas que nós conhecemos a buscar a Tua presença, porque o Espírito Santo, Ele é a essência que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que trabalha na nossa vida. E obrigado, Senhor, nesta noite, abençoe grandemente a vida de cada músico, abençoe, Senhor, aqui nesta noite, a vida também dos diáconos, dos intercessores, a sonoplastia, abençoe ali a transmissão, abençoe a projeção, Pai amado, abençoe, Senhor, toda a Tua amada igreja, os ofertantes, os dizimistas, aqueles que vieram buscar a Tua face e aqueles que estão em casa, que também querem a Tua presença. Pai amado, assim nós Te louvamos e Te bendizemos o Teu grande e Teu santo nome, em o nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém,
Glória a Deus, aleluia. As crianças, vamos orar por elas. Se tiver algum aniversariante, vem aqui na frente, queremos orar também pelos aniversariantes, você que fez aniversário, queremos orar por você, glória a Deus. Estenda as mãos para cá. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu grande amor, obrigado pela tua verdade. Senhor, e neste momento nós estamos abençoando, profetizando sobre a vida das nossas crianças. Aqui nós declaramos que nós temos apóstolos, que nós temos profetas, nós temos evangelistas, nós temos pastores, nós temos mestre, e assim nós ministrando, declarando aqui a tua bênção sobre a vida delas, e aquelas que estão em casa também, nós declaramos e ministrando a tua bênção. Venha com o teu poder, Pai. Assim nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém. Quem está feliz com Jesus aí, se coloca de pé no lugar, dando glória a Deus. Se levanta aí, diga para o irmão assim: vamos louvar ao Senhor, vamos exaltar ao nome de Jesus, amém. Quantos estão aqui para louvar ao Senhor? Diga aleluia. Aleluia. Tá bom. Pastor Edilson aqui estava ministrando este versículo e eu estava me trazendo aqui a memória, pastor. Caleb, né? Que recebeu a promessa ali, a incumbência de avistar e espiar a terra aos 40 anos de idade. E aí quando voltou todo animado, feliz. A terra é boa, a terra é produtiva. Ele veio todo vigoroso, todo animado, com 40 anos de idade. E a Bíblia fala que depois de 45 anos, quando ele estava com 85 anos, ele olha para Josué e fala assim: o Senhor me conservou, e eu continuo com a mesma força, com o mesmo vigor, com a mesma alegria, e estou pronto a enfrentar uma guerra. Amados, este é o Espírito que está sobre você e sobre mim, amém? Diga para o teu irmão assim: o Senhor vai te conservar. O Senhor vai te conservar. O Senhor vai te conservar, vai te guardar, porque Ele é o nosso grande Deus, amém? Quão grande é o meu Deus, Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. com esplendor, Com esplendor de ouvir, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir. Tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e leal, Cordeiro e leal.
de ver tão grande é o meu Deus. Mais uma vez, quão grande é o meu Deus, aleluia. Quão grande é o meu Deus, cantarei tão grande é o meu Deus, e todos são de ver tão grande é o meu Deus. Aleluia, você pode aplaudir bem forte a este grande Deus, aleluia. Por falar nesse grande Deus, tem uma canção que fala assim: grande Deus, Consolador, Príncipe da Paz. Amém? Ele está aqui nessa noite. Grande Deus, Consolador, Príncipe da Paz, forte Deus, vencedor, cego e livre e sempre eu te exalto, és tudo em minha vida, meus Deus és para mim, eu te exalto, Cristo, te exalto, Cristo, te exalto, Cristo, meu Rei. Deus de Deus, Consolador, Príncipe
sou. Era que é e o que há de vir. Eu canto as mãos para o grande eu sou. Outro igual não há. Levante as mãos para o grande eu sou. Será que é e o que há de vir? Levante as mãos para o grande eu sou. Outro igual não há. Outro igual não há. Outro igual não há. Aleluia, louvado seja o Senhor. Outro igual não há ao nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sem perda de tempo, quero chamar aqui os obreiros para nós estarmos orando por esse pedido de oração. Estar aqui na frente. Glória a Deus. Vem cá, pastor Josué. Vem cá junto aqui também. Glória a Deus. Vem aqui, Ademir. Aleluia. Glória ao nosso Deus. Não. Aleluia. Estenda as mãos para cá. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua presença, pelo teu grande amor aqui neste lugar. Bendito é o nome do Senhor, o nosso Deus, que não rejeita a oração e nem afasta de nós a sua graça. E aqui, Senhor, nós temos esses pedidos de oração. Aqui nós temos essas fotografias, família no altar de Deus. Venha manifestar a tua graça, venha manifestar o teu poder, ministrando, declarando a tua bênção. Aqui nós temos essas fotografias, na época da Páscoa, Senhor, nós reunimos nossas famílias, família reunida na mesa, e aqui temos, Senhor, e declaramos aqui a tua bênção, teu milagre sobre essas famílias, projeto de vida de 2022, 2023, nós ministrando, declarando que haja, Senhor, oh Pai, a concretização na vida dessas pessoas, as bênçãos do Senhor nos projetos, venha manifestar a tua bênção sobre essas vidas, ministrando, declarando a tua bênção, meu Deus amado. Também aqui nós temos o trabalho da Uniora, abençoe poderosamente as lideranças, a vida da Dionísia, a vida da Josicleide, todas as pessoas envolvidas no trabalho da Uniora, seja com essas vidas, nós ministrando, declarando aqui a tua bênção, venha manifestar a tua graça. Aqui nós temos também os missionários, eles estão espalhados pelos 4 cantos do mundo, visitam eles, nós ministrando, declarando a tua bênção sobre a vida dos teus filhos, do teu servo, e assim vai manifestar a tua graça, o teu poder. Nós temos também, Senhor, os casais, põe as tuas mãos e abençoe poderosamente os pedidos dos casais, e ministrando, declarando aqui a tua bênção, venha manifestar a tua graça sobre essas vidas, Pai amado, os pedidos nas suas particularidades, seja com essas famílias, esses casais. Nós cremos, se porventura algum casal que está com problema no relacionamento, que o Senhor venha restaurar, venha edificar, venha, Pai, libertar, curar, sarar, pelo poder do nosso Deus. Assim nós te louvamos e te agradecemos, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, aleluia. Podeis assentar. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez aqui neste lugar? Levante a mão. Tem alguém neste culto de valente? São todos da casa? Amém. Tá, sexta-feira das 7 unções, amém, venha, né, se você ainda não participou, venha participar. Na sexta? Então, pastor Alex,
Então, se você não conhece, é um homem, todos são de Deus, mas ele tem uma palavra assim muito gostosa de se ouvir. Então, vem aqui, na sexta-feira vai ser muito bom. Com certeza você vai sair daqui radiante no nome de Jesus, como das outras vezes também, amém? Não desmerecendo os que já passaram, já fizeram. E também no domingo, no sábado, acho que nós não temos nenhuma atividade, amém? A não ser o trabalho, o jovem também não vai estar aqui, algum deles, né? E no domingo nós temos mais um grandioso culto, o nosso Deus. No domingo pela manhã, nós vamos ter aqui o Hélito, da irmã Vanilda. No aniversário da igreja, ele esteve aqui com a equipe aqui. Foi uma manhã muito gostosa, com a presença do Senhor. Ele vai estar aqui, né? E eu até conversei com a Dali para a gente ter uma ministração bem curta sobre o Espírito Santo, porque nós queremos ser renovados espiritualmente e também ser batizados com o Espírito Santo no domingo pela manhã. Aí você fala, mas o tempo é curto, mas remira o tempo, vai ser muito bom. Vai ser um tempo, venha você que pode, no domingo pela manhã, vai ser muito gostoso, amém? E também à noite, a escola bíblica, nós temos a escola bíblica após o culto, e à noite, um grandioso culto ao nosso Deus e o nosso Pai. Lembrando, eu preciso só confirmar com o nosso irmão Vanderlei, se realmente ele tiver condição, o nosso discipulado será na casa dele, né? Preciso confirmar isso com ele, e ele me dá uma resposta, mas... se não, a gente faz aqui na igreja mesmo. E na terça-feira, a pastora Sandra está ministrando aqui os 7 passos de libertação. Então, teve aqui ontem. Então, na próxima na terça-feira, vamos ter aqui de novo, pela manhã. Então, você, né, que não é só para as mulheres, não, o homem também, que quiser, que pode vir, vai ser um trabalho assim, muito gostoso, é gratificante, esse trabalho de libertação na terça-feira pela manhã. Quarta-feira, como nós estamos aqui, tanto pela manhã como à noite. Meus amados, deixa eu perguntar aqui, tem alguém aqui que não tomou a ceia? Levante a mão. Glória a Deus. Amém? Então, no final, a gente vai ministrar a ceia para vocês. Vamos orar pelas ofertas, pelos dízimos que você trouxe à casa do Senhor. Então, você que tem o seu dízimo, venha consagrar aqui, neste momento, ao sacerdote, e a sua oferta se deposita na salva. Amém? Quero convidar aqui o nosso irmão Ademir para estar orando por as ofertas, os dias que você trouxe à casa do Senhor, o nosso Deus e Pai. Glória a Deus. Depois nós teremos um louvor, e depois a pastora Sandra tem a palavra, que vai fazer uma ministração aqui depois. Glória a Deus. Som. Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Amém? Vamos orar então. Pai querido e santo, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui na tua casa nesta noite, para exaltar e bendizer o teu nome, Senhor. Pai querido, queremos apresentar diante de ti cada um dos teus filhos que vão te ofertar, que vão dizimar, que tem algo a te oferecer aqui nesta noite, meu Pai. Que o Senhor possa vir de encontro às suas necessidades, suprir todas as suas necessidades, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, que a tua bênção esteja sobre essas famílias, sobre essas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, que a tua bênção, Senhor, venha de uma forma muito especial sobre cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Obrigado, Ademir. Moacir. Agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Agradeço
Glória a Deus. Bia, põe para mim o cartaz da viagem para Brasília. Eu quero chamar aqui, vai acontecer, pode vir os jovens que vão estar viajando para Brasília. Eles venham para frente. O que é isso, pastora? Que jovens? O que está acontecendo? Bom, o grupo de jovens, alguns deles, né, não são todos, né, mas alguns deles, na companhia de Carla e de Felipe, irão para Brasília. Não temos nenhum cartaz. Nossa, Felipe, que pena. Irão para Brasília no Congresso de Jovens. Congresso Nacional de Jovens. A Igreja Quadrangular sempre tem os congressos. Tem o Congresso Nacional, Estadual e Regional. O regional, o Felipe já fez. O estadual, já teve estadual esse ano? Teve em Limeira. E agora vai ter o nacional em Brasília. Jovens, grupos de jovens do Brasil inteiro, de todos os estados, de norte a sul. Não são tantos, né, porque é uma viagem cara, mas alguns representantes de cada região estarão indo. E daqui da nossa igreja, este grupo vai estar indo para Brasília, para o Congresso Nacional de Jovens. E cabe a... Quem são os pais desses jovens que estão aqui? Fique de pé. Fica de pé. Nesse momento da oração é importante. Ali a Uda. Muito bem. E aí o que acontece? Nós que vamos ficar... Nós todos, igreja, que vamos ficar, nós vamos dar cobertura espiritual para eles. Nós vamos abençoá-lo desde a hora da saída, aeroporto, viagem, desembarque do aeroporto lá em Brasília, chegada no hotel, o tempo de hotel que eles estiverem lá, o caminho até o local do evento, as ministrações do evento, tudo que acontecer lá. Que seja um programar de fogo do Espírito Santo sobre as vossas vidas. Que seja remédio para curar as feridas. Que seja lição para capacitar vocês para o ministério. Então, nossa oração vai ser essa, pastor Edilson, de cobertura sobre eles, para Deus guardá-los, livrá-los. Os pais estão aqui, também vamos orar pelas famílias de vocês, para serem guardadas, abençoadas, e vocês têm o compromisso de estar ligando para a família, viu? Não é para esquecer papai e mamãe não, hein? Liga para a família, dá notícia, dá um tempinho para a família, para contar o que está acontecendo, porque isso é extraordinário, né? É muito bom que isso aconteça. Vamos então ficar de pé todos. Esse ano estão indo esses. Você já vai pensando que o ano que vem pode ir um dos seus, né? Pode ir um dos seus. Então se alegre e se comprometa a ser bênção na vida dos seus filhos. Estende a mão. Deus eterno, Deus poderoso, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Eu sei que esses jovens que estão indo para Brasília, eu sei, meu Pai, e peço que o Senhor prepare um momento extraordinário, individual para cada um deles. Cada um deles ouça o Senhor falar. Cada um deles aprenda com o Senhor. Cada um deles sejam selados com o selo do Senhor. Cada um deles seja marcado, meu Deus, marcado na alma, no espírito, para poder prosseguir o chamado do Senhor. Meu Deus, eu peço que os guarde, os livre de todo mal. Livra de contenda, livra também da tentação, Senhor. Livra-os da tentação e livra-os do mal. Que a mente deles esteja ativa, Senhor,
na santificação e no chamado que o Senhor tem para eles. Livra-os de vírus, de bactérias, de doenças. Livra-os, meu Pai, da gripe, de toda e qualquer coisa que possa atrapalhar tudo que o Senhor tem para a vida deles nestes dias, que eles estarão debaixo, no monte, estarão no monte do Senhor, na presença do Senhor, sendo marcados e tocados pelo Senhor. Nós, como igreja, os abençoamos, os cobrimos e os guardamos em nome de Jesus. Amém. A igreja concorda. Vamos aplaudir ao Senhor, que já está fazendo uma grande obra na vida de vocês. Podem se sentar. Felipe, Deus abençoe. Quando vocês voltarem, nos contem o que foi que aconteceu e como foi que aconteceu. E você que tem um jovem filho, você pode estar pensando assim: eu gostaria tanto que minha filha e meu filho fossem juntos. Coloca diante do Senhor, consagra seu filho. Senhor, leva onde o Senhor quiser, leva. Eu quero que o Senhor leva para onde o Senhor quiser e da forma que o Senhor quiser. Amém? Pastor Edilson? Então agora nós vamos chamar a pastora Regiana. Ela vai nos trazer uma palavra do céu para nós, para nos abençoar, nos fazer crescer, nos fazer se aproximarmos de Deus. Deus abençoe, querida. Tenha a palavra. Pode ser esse? Amém. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém? Sem perda de tempo, nós vamos estar lendo Daniel 6. Nós vamos ler o versículo 10. Devido ao tempo, não vai ser possível estar fazendo a leitura de todo o texto, mas é uma história bastante conhecida. Daniel 6, versículo 10, é o versículo-chave para nós nessa noite, que diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Senhor, entrego esta palavra em tuas mãos, que nessa noite, Pai, nós possamos, todos nós que estamos aqui, ser ministrados mais uma vez pelo teu Santo Espírito, Senhor. Que o Senhor venha tratar no nosso coração aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que possamos ser cheios, Pai, da tua graça e do teu conhecimento. Assim me coloco diante de ti como um vaso e um instrumento que o Senhor pode usar da maneira que o Senhor quiser. E eu te louvo por essa oportunidade de mais uma vez estar aqui na sua casa, no nome santo de Jesus. Amém. Bom, como nós já sabemos, né, a história de Daniel, ele foi um homem muito conhecido na Bíblia. E Daniel, ele foi um homem extremamente temente ao Senhor. Um homem reto, um homem que a vida dele se pautava em oração. E Daniel, junto com os amigos dele, eles foram como escravos para a Babilônia. O povo de Deus, devido à desobediência lá atrás, foi feito cativo. Na época, Nabucodonosor comandava toda a Babilônia, e depois de Nabucodonosor se levanta o rei Dário. E Daniel, ele era um homem que ele vivia constantemente na presença do Senhor. Ele tinha um grande temor na parte de Deus. Tudo que ele precisava, ele se recorria ao Senhor. Mesmo por ele ser escravo, ele podia viver amargurado, entristecido, né, reclamando de tudo, murmurando. Mas Daniel não era assim. Mesmo na condição de escravo, ele era um homem tranquilo. Ele era um homem que fazia exatamente as coisas que lhe eram pedidas,
desde que estivesse dentro dos princípios do Senhor. E aquilo começou a incomodar algumas pessoas. Quando nós estamos fazendo a vontade do Senhor, quando você está nos caminhos do Senhor, você vai começar a incomodar o inimigo. Aquele ditado que diz, né? Quando a vida do crente está muito boa, não está passando por lutas, algo está errado. Porque o crente, quando ele incomoda as trevas, vai vir um levante. Mas as trevas, elas se levantam. Mas nós permanecemos de pé. Porque é o nosso Deus que comanda e que batalha no nosso lugar. Daniel, ele era aquele homem íntegro. E aquilo começou a incomodar certas pessoas. Por quê? Porque o rei Dário começou a achar graça na pessoa de Daniel. Puxa, ele é um homem inteligente, ele é um homem sensato, ele é um homem tranquilo. Daniel, ele dava um bom testemunho. Um testemunho de um verdadeiro homem do Senhor. E ele tanto agradou ao rei, que o rei ele precisava escolher 120 governadores e mais 3 presidentes para governar as províncias da Babilônia. E Daniel foi um que, dentre esses, Daniel ele estava escolhido como presidente para ajudar a supervisionar os sátrapas que eram os governadores da época. E aquilo começou a incomodar os amigos de trabalho de Daniel. Mas por que ele? Ele é o queridinho do rei? Por que só ele? Mas o que ele faz, nós também não podemos fazer? Eles tentavam achar um defeito em Daniel, mas eles não conseguiam. Então, como eles não conseguiram, eles tiveram uma ideia. Nós precisamos criar um plano, nós precisamos arquitetar algo que envolva o Deus de Daniel. Porque se nós envolvermos o Deus de Daniel, é impossível que ele não caia. Algo ele vai fazer de errado, já que ele tem tanto temor a esse Deus que ele serve. E foi quando eles tiveram uma ideia. E eles criaram a seguinte manipulação e levaram até o rei Dário. Começaram a bajular o rei. Ah, Senhor, o Senhor é soberano, o Senhor é rei. O único que deve ser adorado é o Senhor. O único que deve ser consultado é o Senhor. Por que o Senhor não faz um decreto de 30 dias? Todos os homens de toda a Babilônia não vão poder consultar nenhuma divindade. Aí eles colocaram os deuses deles também para não dar tanto na cara, né? Por 30 dias, ninguém pode consultar divindade nenhuma, porque tem que consultar ao Senhor, porque o Senhor é o soberano da Babilônia. E naquele momento, o rei ele não sabia o que estava se passando na cabeça daqueles homens. E talvez ele ficou com o orgulho dele cheio, né? Nossa, elogiado, meus súditos, meus empregados, meus funcionários. Ele começou a se engrandecer. Ele falou assim, puxa, mas não é que é uma ideia muito boa? E ele falou, então podem fazer esse decreto. Mas qual era a verdadeira intenção daqueles homens? Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Ele acordava, ele estava de joelho. No meio do dia, ele se colocava de joelho. Ao entardecer, ele estava de joelho buscando ao Senhor. E os homens sabiam disso. Então, como não via nada de errado nele, vamos então apelar para mexer com o Deus dele. Ele não vai poder buscar a esse Deus. Porque se tudo que ele faz é baseado nas leis desse Deus, então, pera lá. Ele está dentro da Babilônia. Ele tem que buscar ao nosso rei. E aí o rei faz o decreto, pega o anel, sela aquele decreto, porque palavra de rei não volta atrás. Só que o agravante principal, aquele que não obedecer o decreto, seria lançado na cova dos leões. E Daniel, quando ele descobriu a trama dos companheiros dele,
ele pode até ter ficado atemorizado, porque ele era um ser humano como eu e como você. Isso faz parte do ser humano. Mas em nenhum momento Daniel esbravejou, foi tirar satisfação, foi declarar guerra contra os inimigos. Quando ele soube daquele decreto, quando ele soube que aquilo estava para atingir diretamente a ele, que ele não poderia mais buscar ao Deus dos exércitos, ao Rei dos reis, Senhor dos senhores, porque um decreto havia sido feito. Sabe o que Daniel fez? Ele subiu até o quarto dele e ele foi orar. Quantas vezes o inimigo tem se levantado contra a nossa vida? Se levanta no nosso trabalho, se levanta no meio da nossa família, se levanta dentro do nosso lar, procurando emboscadas para que nós possamos cair. Só que o primeiro princípio de Daniel foi o bom testemunho dele. Então isso remete que o nosso testemunho, ele tem que ser ali, ó. Se eu sou um cristão, eu sou um pequeno Cristo, como pequeno Cristo, eu tenho que agir como Jesus agiria. Eu tenho que manter a temperança, eu tenho que ter domínio próprio. As pessoas estão falando de mim, deixa falar. As pessoas estão fazendo algo, deixa fazer. Porque cada um prestará conta de si ao Senhor. Eu tenho que olhar para o meu Deus, porque é Ele que toma todas as nossas causas, é Ele que opera. A palavra do Senhor diz, agindo eu, quem impedirá? O único que pode impedir o agir de Deus na nossa vida somos nós mesmos. Quando a gente começa a fazer da nossa maneira, quando nós não consultamos ao Senhor, quando a gente deixa o medo tomar conta, quando a gente deixa o eu falar mais alto. Daniel, no mesmo instante que soube daquele decreto, ele se colocou de joelho. Seriam 30 dias de decreto. Na verdade, Daniel ficaria sem orar por 90 vezes, porque ele orava 3 vezes ao dia. Então, para ele, aquilo ia fazer muita diferença. E ele continuou, ele subiu, isso que é interessante. Ele subiu para o quarto dele, ele foi para a parte de cima. Sabe por que ele foi para a parte de cima? Para mostrar que o socorro dele, naquele momento, estava lá no alto. O meu socorro, o seu socorro, ele vem do alto, ele não vem de baixo. Por isso que o salmista disse, eu elevo os meus olhos lá para os montes, porque é de lá que vem o meu socorro. Daniel, ele não tinha a quem recorrer, porque o rei colocava toda a confiança nele, mas agora o decreto tinha sido assinado pelo rei. Então o rei, ele não poderia recorrer. Aqueles homens menos. O único que ele poderia recorrer, como ele sempre fez, foi ao Senhor Jesus. Foi ao nosso Deus. Porque o Senhor era com ele em todo o tempo. Outra coisa que Daniel fez, quando ele subia, ele ia para a janela que dava para a banda de Jerusalém. Ele ouvia os sons que vinham de Jerusalém. Ele sentia o vento que vinha de Jerusalém. Ele olhava toda a Jerusalém. Isso para nós quer dizer, a nossa Jerusalém celestial está lá sendo preparada. Você está passando por algo? Entra no seu quarto, se coloca de joelho como Daniel fez e olha para Jerusalém e fala, Senhor, eu estou aqui. O Senhor sabe o que eu tenho enfrentado, o Senhor sabe o que eu tenho passado, o Senhor conhece o meu coração, que o Senhor venha me sondar, que o Senhor entre agora com o teu sobrenatural nesta situação, que o Senhor entre com o seu sobrenatural na minha vida. E o Senhor, Ele vai responder a tua oração. Basta você ter fé. Foi o que Daniel fez. Daniel, ele não se intimidou. E os passos que nós podemos aprender com isso, que quando oramos a Deus, Ele nos leva para a parte de cima, para que possamos ficar mais perto dEle. Porque podemos ver os obstáculos, são coisas dessa vida, mas que vão passar, porque o Senhor é conosco, você não está sozinho.
Muitas vezes a gente se sente sozinho, mas o Senhor, Ele fala: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se Ele falou que estaria conosco todos os dias, nós não temos que nos sentir sozinhos, porque o Senhor, Ele está sentadinho aí do teu lado, segurando na tua mão, esperando você se derramar na presença dEle. Ele sabe do que eu preciso, Ele sabe do que você precisa. Mas o Senhor, Ele também precisa da nossa atitude. Da mesma maneira como Josué, esse é um exemplo que eu gosto muito. Porque quando foi para aquelas muralhas de Jericó caírem, Deus, apenas com um sopro, Ele poderia fazer todas aquelas muralhas caírem. E aquela cidade, então, ser invadida pelos hebreus e ser conquistada. Mas não foi o que Deus fez. Sabe por que não foi? Porque aquilo era uma condição que o homem podia fazer. E Deus, Ele deu uma ordem para Josué: você vai pegar a Arca da Aliança junto com os sacerdotes e todo o povo. Vocês vão dar 7 voltas em torno da cidade de Jericó. E não é para dar volta quietinho, não. O inimigo não pode ver que nós estamos aqui. Não, é você dar brados de glória, é você falar: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Josué começou a dar, e não foi uma volta, não foi 2, na terceira, não aconteceu nada. Porque a ordem do Senhor não foi 3, não foi 4, não foi 5, não foi 6. A ordem do Senhor foi 7 voltas. Não importa quanto tempo levasse para que aquelas voltas fossem completadas. E eu imagino que deve ter demorado, porque para você dar volta em torno dos muros de uma cidade, e Jericó era uma cidade grande, só que quando eles estão finalizando a 7ª volta, quando eles estão ali cumprindo o que Deus determina, começa um grande estrondo. E aí, quando eles olham, eles veem que aquelas muralhas começaram todas a ceder. Todas elas começaram a cair. Aquilo que parecia ser intransponível ao olhar humano, para Deus não é. Porque Ele disse: você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Tudo é possível ao que crê. Josué creu com aquele povo e aquelas muralhas caíram. Foi uma atitude de obediência. E então, não importa o que você está passando, se coloca na posição de um soldado, de um filho do Senhor, porque o Senhor, Ele te dá ousadia para vencer. É Ele na frente da batalha. E é você clamando, e é você buscando ao Senhor, usando as armas que o Senhor te deu, que está lá em Efésios 6. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que você possa resistir o dia mau. Eu não sei como tem sido o seu dia, mas se o seu dia está sendo mau, se os seus dias estão sendo difíceis, o Senhor fala para você: revista-se de toda a armadura que eu te dou. Levanta a cabeça. Eu te coloco hoje como cabeça e não como cauda. Eu pego você pela tua mão. Na hora que Daniel descobre aquilo, Daniel vai orar. E aquelas janelas, elas estavam abertas para a banda de Jerusalém. Quando Daniel orava, tudo que ele via, ouvia e sentia, vinha de Jerusalém. Porque Jerusalém simboliza a cidade santa. Para onde nós vamos morar? Olhe para Jerusalém. Olhe para o alto, porque é lá que está o teu socorro. Ele orava 3 vezes ao dia. Quando ele foi lançado na cova dos leões, ele não disse nada. Ele não reclamou. Assim como Jesus, quando foi para a cruz, a palavra diz que ele não abriu a sua boca. Ele foi como um cordeiro mudo. Daniel, quando os homens viram que ele estava lá, de joelho, porque ele foi observado. Você pensa que você não é observado lá fora? Você pensa que as pessoas lá fora não observam a sua atitude, a sua linguagem, a tua maneira de se vestir? O mundo, ele está de olho em nós.
Porque eles falam, não diz que são filhos de Deus? Cadê a diferença? E algo desse tamanho, para eles, pode ser uma coisa gigantesca. Quando aqueles homens observaram que Daniel continuava se posicionando diante do rei dos reis, eles correram para falar para o rei. Rei, o senhor não fez o decreto, o senhor não assinou que todo aquele que se prostrasse diante de qualquer divindade, que não se recorresse ao Senhor, seria lançado na cova dos leões? E o rei falou, sim. Pois é. Tem um homem aí que ele está fazendo exatamente o que não era para fazer. Ele está desobedecendo o seu decreto. E o rei deve ter ficado, furioso. Mas como assim? Desobedecendo a mim, que sou o rei de toda a Babilônia? De toda a Pérsia? Quem é esse homem? Daniel. Irmãos, quando o rei ouviu o nome Daniel, veio sobre ele uma tristeza e um grande temor. Porque ele sabia como Daniel era diante do Senhor, que Daniel era um verdadeiro homem de Deus. Mas ele não podia voltar atrás. E naquele momento ele é obrigado a mandar com que pegassem Daniel e levassem e jogassem ele dentro daquela cova daqueles leões. Cova daqueles leões, vocês estão achando que seria um lugar assim aparentemente tranquilo, apesar de leões famintos, era um lugar fétido. Quantos cadáveres já não estavam ali? Quantas pessoas já não tinham sido lançadas naquela cova? Um lugar profundo de difícil acesso. E quando foram buscar a Daniel, ele pode até ter ficado um pouco preocupado, mas ele cria no Deus que ele servia. E ele sabia que o Senhor era com ele, independente do que acontecesse, porque a vida dele estava entregue nas mãos do Senhor. E ele falou que Deus poderia cuidar dele e fazer o que tivesse que fazer, porque ele estava descansando nas mãos de Deus. Quando ele é jogado dentro daquela cova, colocaram uma pedra para que ele não escapasse dali. E para os inimigos, aquilo foi uma vitória. Finalmente, acabamos com o bonitinho, o queridinho do rei, o Daniel. Só que eles não contavam com algo. Que existe um Deus que vê todas as coisas. Um Deus que é justo, porque o nome de Daniel quer dizer, Deus é a minha justiça. E o nome dele fez jus ao que Deus faria na vida daquele homem. Para vocês terem uma ideia, rei Dário não era temente a Deus. Ele servia a outras divindades. Mas ele estava tão apavorado, ele ficou tão apreensivo, que durante a noite ele foi orar ao nosso Deus. E ele foi pedir a Deus que Deus guardasse a vida de Daniel, já que Daniel era um servo temente a ele, que Deus protegesse ele das garras daqueles leões. Quando Daniel caiu dentro daquela cova, eu imagino que sabe o que Daniel fez? Foi orar. Porque a palavra do Senhor diz que na hora que Daniel caiu na cova, colocou-se aquela pedra. Era o fim para muitos. Mas para nós que cremos no Deus que nós servimos, é o começo de todas as coisas. No dia seguinte, o rei vai desesperado, entristecido. E ele manda tirar aquela pedra. Mas aquela experiência gerou no rei Dário, lá no fundo, uma certa esperança. Por quê? Ele sabia que os leões eram famintos. Leões que não comiam há muito tempo. A cova era destinada exatamente para essa finalidade. Sabe por que ele teve esperança no Deus de Daniel? Porque quando ele chega naquela cova, ele fala assim, Daniel, será que o Deus a quem você serve te livrou das garras dos leões?
E de repente ele ouve uma voz vindo lá de baixo: "Ô rei Dário, vive eternamente, porque o meu Deus enviou anjos aqui nessa cova, e os anjos fecharam a boca dos leões, e nada me aconteceu." A palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Se você teme ao Senhor, essa noite o Senhor está enviando anjos para acampar ao teu redor. O Senhor está enviando anjos agora lá na tua casa, cuidando dos teus pais, cuidando dos teus filhos, cuidando do teu cônjuge. O anjo do Senhor acampa-se ao redor lá no teu trabalho. Toda aquela perseguição que você tem passado lá, são leões tentando te tragar. Mas permaneça em oração, porque da mesma maneira que Deus livrou Daniel das garras daqueles leões, hoje o Senhor nos livra, porque o nosso Deus é o mesmo hoje, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo eternamente. O nosso Deus, Ele não mudou. Daniel, ele não foi diferente de mim nem de você, ele foi da mesma maneira aos olhos de Deus. Todos nós somos iguais. Mas ele buscava com fervor, ele buscava com confiança, ele buscava com fé. Na hora que ele orou, ele não sabia se ele realmente seria, se Deus livraria ele daqueles leões, ou se Deus teria algo para a vida dele. Mas ele creu na bênção que viria sobre a vida dele. Ele teve fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas nós sabemos que vai acontecer. E ele teve fé, e ele sabia, ele confiava no Deus que ele cria. E na hora que o rei ouviu a voz de Daniel, a alegria tomou conta do coração daquele rei. O rei na hora mandou que tirasse Daniel daquela cova. E em contrapartida, quem foram jogados dentro daquelas covas foram todos aqueles que tramaram contra Daniel. Foram jogados eles com suas mulheres e com os seus filhos. E a palavra do Senhor diz que no mesmo instante, os leões atacaram aquelas pessoas, esmigalharam os seus ossos e não sobrou nada. Porque Deus mostrou para todos que estavam ali quem era ele na vida de Daniel. E o Senhor quer mostrar para todos lá fora quem é ele na sua vida. Ele quer te usar. Ele quer fazer grandes coisas na tua vida. Eu não sei qual tem sido a cova que você tem enfrentado. Quais têm sido os leões que têm se levantado contra você. A palavra do Senhor diz que o diabo, ele é como um leão, que ele anda ao nosso derredor, rugindo, para ver quem ele vai tragar. Por isso que nós temos que fechar todas as brechas espirituais. Porque o leão, ele se alimenta de carne. Ele não se alimenta de espírito. Se você estiver andando em espírito, ele não tem como te atacar. Você está em espírito. E o apóstolo Paulo disse em Romanos: aqueles que são do espírito vão buscar o Espírito, vão andar segundo o Espírito. Mas aqueles que pendem para a carne vão querer sempre fazer a vontade da carne, vão buscar sempre a vontade da carne. E aí o nosso cuidado, porque leão come carne. Então, se você estiver andando na carne, nos princípios deste mundo, toma cuidado, porque ele pode te abocanhar. Mas eu creio, nesta noite, que todos que aqui estão andando em espírito. A palavra do Senhor diz que o Senhor, ele procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e que o adoram em verdade. E aí, tudo isso que Daniel passou lá atrás, foi um instrumento para que a situação se revertesse. Porque o primeiro decreto dizia que por 30 dias não se podia buscar nenhuma divindade. Não se podia consultar nenhum Deus, incluindo o Deus de Daniel, lógico, mas somente ao rei. E quando o rei vê a grandeza do poder do Deus de Daniel, o decreto é mudado.
todo aquele que estiver na Babilônia, curve-se diante do Deus de Daniel. Busquem a esse Deus, porque esse Deus, ele faz maravilhas, porque esse Deus, ele é um Deus tremendo. Daniel, ele não estava aqui para fazer a vontade de homens. Ele estava aqui para fazer a vontade de Deus. Ele se iguala a Paulo quando diz lá em Gálatas 1:10, porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Daniel não se importou com o que fizeram. Daniel não se importou com o levante que colocaram contra ele. Muitas vezes, hoje em dia, passamos por lutas, por perseguições, por provas. Qual tem sido a nossa postura diante das pessoas lá fora? Esbravejar? Brigar? Discutir? Tirar satisfação? Esse não é o papel do cristão. Jesus disse, né? Essa semana eu estava conversando no meu trabalho. Jesus disse: se te derem na face, dá o outro lado. Se pedirem para caminhar 1 quilômetro, caminha 2. Se pedirem para você a blusa, entrega o vestido também. Porque Jesus era o próprio amor. Ele demonstrou o amor. E quando ele foi levado para aquela cruz, em momento algum ele esbravejou, em momento algum ele amaldiçoou aquelas pessoas. Ele olhou para aqueles homens e ele falou para Deus: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E Daniel, ele não teve ressentimento nenhum por aqueles homens, porque a visão de Daniel, o foco de Daniel, era Jerusalém, o foco dele era Deus. Ele estava prosseguindo para o alvo. Então, se nessa noite você está prosseguindo para o alvo, não importa o que aconteça, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, continua visualizando o teu alvo. Pessoas vão se levantar contra você. E como eu costumo dizer, o inimigo ele conhece o ponto fraco de cada um de nós. E ele não vai usar pessoas de longe. Ele vai usar as pessoas de perto, ele vai usar as pessoas da casa, ele vai usar aquelas pessoas que nós mais amamos, que nós temos maior consideração. São essas pessoas que muitas vezes ele vai usar para tentar nos atingir. Mas a palavra do Senhor diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Faça a diferença. Que quando alguém te perseguir no teu trabalho, estiver tentando causar algo, coloque diante do Senhor e demonstre amor para aquelas vidas. Eles vão falar: nossa, mas é estranho, né? A gente está fazendo de tudo para ver se acaba com essa pessoa e vem. Eu te abençoo. Não guarde nada no teu coração. Porque tudo que você guardar, você será prejudicado, porque é o teu espírito que estará sendo machucado. É o teu espírito que estará sendo ferido. A mágoa, o ressentimento, ele não pertence a nós. Quando eu aprendi a liberar o perdão, tudo se fez diferente na minha vida. Fui perseguida, tiraram o meu trabalho. E não foi fácil, doeu. Eu já dei esse testemunho aqui. Não foi fácil. Eu ter que olhar para pessoas que me prejudicaram. Mas eu falei: Senhor, eu estou nas tuas mãos e eu entrego essas vidas em tuas mãos. Que o Senhor, se é o propósito do Senhor quebrar a minha estrutura, que o Senhor me quebre, que o Senhor me refaça. Mas eu não quero ter ódio, eu não quero ter mágoa, eu não quero ter ressentimentos. E quando eu aprendi verdadeiramente a liberar o perdão, tudo se fez novo. Meu emprego foi restituído. Abençoo a todos eles. Hoje trabalhamos lado a lado.
E tem sido bênção. E eu sinto prazer em estar naquele lugar. E eu sinto prazer em conversar com aquelas pessoas. Porque eu entreguei elas nas mãos do Senhor. Não somos nós que temos que fazer algo. A palavra do Senhor diz que a nossa luta não é carne, não é sangue. É contra principados, é contra potestades. Vão usar pessoas, porque eles precisam usar alguém para nos atingir. Mas entrega nas mãos do Senhor, confia nele e o mais ele fará. Essa noite, o Senhor entrega decretos nas tuas mãos. Essa noite, o Senhor libera o sobrenatural sobre a tua vida. Essa noite o Senhor está estendendo a mão para você e falando: sai dessa cova, meu filho, vem, eu estou te chamando pelo teu nome. Se você acha que você está numa cova de uma sepultura, que não tem saída, que não tem jeito, eu quero dizer para você, talvez aos olhos humanos não teria saída para Daniel. Ele estava no mais profundo de uma cova, com uma pedra colocada, com leões famintos, mas o Senhor honrou aquele homem e enviou anjos naquele lugar. O Senhor está colocando anjos na tua vida. E o Salmos 91 diz que os anjos do Senhor, eles nos seguram pelas mãos, para que nós não tropecemos com o nosso pé em nenhuma pedra. É o cuidado de Deus comigo, é o cuidado de Deus com você. Que nessa noite, as coisas estão difíceis, ore. As coisas estão indo bem, ore. As coisas estão assim no trabalho, não sei, estou percebendo que tem algo estranho. Ore, adore, louve. Porque o Senhor está buscando a tua adoração. E no meio da adoração, não tem mal que resista. Porque o Senhor, Ele habita em você. Quem está olhando para você, está olhando para o próprio Deus. Porque você é imagem e semelhança do Senhor. Se fizerem para você, estão fazendo para Deus. E Ele compra as nossas dores. Ele pega as nossas situações. E Ele transforma toda maldição em bênção. Então que nessa noite, você escolha a bênção. Você escolha a vida. Que nessa noite, você escolha a vida ao lado do Senhor, uma vida de oração, uma vida de santidade, uma vida de busca, uma vida de entrega. Que Daniel, ele seja um exemplo para você nessa noite. Porque se o Senhor respondeu a Daniel há tantos 1000 anos lá atrás, ele não mudou. Um dia para ele é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Ele operou na vida de Daniel. Quantos Daniels nós temos aqui nessa noite? Essa noite é noite de nós sairmos das covas desses leões que estão tentando nos tragar. A vitória é sua, em nome de Jesus, e tomar posse. Que Deus abençoe a vocês em nome de Jesus. Obrigada. Vou deixar aqui mesmo assim. Glória a Deus. Neste momento nós vamos estar orando ao nosso Deus e ao nosso Pai. Não sei quantos lembram de um tema do pastor Daniel, que vai estar pregando aqui na Alex. Alguns anos atrás ele ministrou essa palavra e ele dava um tema: não grite alto a tua felicidade, porque a inveja tem sono leve. Ele vai estar pregando aqui na sexta-feira. Meus amados, e às vezes Daniel, ele foi invejado por realmente Deus era com ele e as coisas que ele fazia davam certo. E nós vamos orar. Ezequiel 37, versículo 12 diz que Deus diz para o povo: eu vou abrir as vossas sepulturas e vou trazer vocês de volta para Jerusalém. Eu vou abrir as vossas sepulturas. Não sei quem, de repente, talvez não esteja numa cova, sepultura. Deus quer abrir e trazer você de volta para realmente glorificar e exaltar o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Você tem a liberdade de você se ajoelhar, ficar em pé, mas você não pode ficar calado. Vai buscar ao Senhor, o nosso Deus e o nosso Pai.
Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua presença, obrigado pela Tua palavra aqui nesta noite. Senhor nosso Deus e Pai, perdoa. Senhor, não sei quantos aqui nesta noite, aqui neste lugar, não sei se está numa cova dos leões, se os leões estão lhe devorando, se os leões estão, Senhor, ó Pai, destruindo a sua vida. Pai amado, espiritualmente, já não sabe mais o que fazer, mas aqui nesta noite, aqui neste lugar, manifesta a Tua graça, manifestando o Teu poder. Se porventura alguém está na sepultura, Senhor, mortos espiritualmente, o Senhor disse: eu vou abrir a vossa sepultura e vou trazer vocês de volta. Meu Deus, quem sabe alguém perdeu, Senhor, a alegria de viver, perdeu a alegria, a satisfação, o ânimo, a vontade. Senhor, Deus está na Tua presença. Eu quero declarar que nesta noite o Espírito do nosso Deus, o vivo Deus, Pai amado, é que manifesta a Tua graça. E alguém em casa, Senhor, alguém está na sua casa, no seu lar, espiritualmente estão caídos, estão mortos, Senhor, estão definhando, mas o Senhor está dizendo: eu vou abrir a vossa sepultura, mas vou tirar vocês de lá. Mas se alguém está também em cova de leões lá no trabalho, alguém está querendo destruir a sua vida naquele lugar, na sua vida financeira, na sua vida profissional, alguém está atacando você, você se sente na cova dos leões. O Senhor, Ele tem o poder de fechar a boca desses devoradores, da boca desses leões, para realmente você viver e ter vida. O Senhor vai tirar você de dentro desta cova, e essas pessoas que querem destruir você, as pessoas que querem acabar com a tua vida, quem sabe a vida profissional, o teu ministério, o nosso Deus, o Deus que tem todo o poder. Senhor, eu te peço que nesta hora manifesta a Tua graça, manifesta o Teu poder. O espírito de inveja, Senhor, ali que campeava, rodeava a vida de Daniel, Pai amado, porque ele tinha um espírito de excelência, ele tinha um espírito de excelência, porque ele, tudo que ele fazia dava certo, as coisas andavam, as coisas caminhavam, meu Deus, e as pessoas invejaram ele, porque ele progredia, ele crescia naquele palácio, ali naquele governo. Deus amado, Deus eterno, quem sabe filhos do Senhor aqui, Deus amado, as pessoas olham para ele, não para aplaudir, mas têm olhado para ele para detonar, destruir a sua vida, cobiçando, Senhor, invejando o que ele tem, porque as pessoas não conseguem ter aquilo que o outro tem. O espírito de inveja, ele vai cair por terra agora, no nome de Jesus Cristo, nosso Pai. Meu Deus amado, Deus eterno, venha manifestar a Tua graça e venha manifestar o Teu poder na Tua amada igreja, que a Tua igreja, ela está sendo e seja revestida com o poder do nosso Deus. Que haja ânimo, que haja ânimo, que haja interesse de coração na vida dos Teus filhos, do Teu servo. Oh Espírito Santo, Espírito de Deus, meu Deus amado, toda esta definhação espiritual na vida dos Teus filhos, do Teu servo, traga um avivamento, Senhor, traga um avivamento, traga um encorajamento, traga um fortalecimento na Tua amada igreja, na vida dos Teus filhos. A igreja não é essas quatro paredes, mas somos o homem e a mulher, Deus, somos a igreja ambulante que anda, que circulamos. E manifesta a Tua graça aqui nesta noite. Se alguém estar aqui, está abatido espiritualmente, está definhando espiritualmente, Espírito Santo, Espírito do vivo Deus, adentra dentro desta alma, adentra dentro desse coração, para restaurar, para colocar ele de pé. Toma ele pela Tua mão direita, levante ele, faz ele andar, faz ele caminhar, Pai
amado Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo, todo espírito de morte, se as pessoas, quem sabe à noite, não conseguem dormir direito, porque o sonho é pesadelo, é perturbação, é sonhando com quem já morreu, é sonhando morrendo. Meu Deus, faz os teus filhos sonhar, vivendo, sendo cheio do teu Espírito Santo, lendo a Bíblia, tendo palavra de revelação, glorificando o teu nome, exaltando o teu nome, cantando, louvando, salmodiando ao nosso Deus e o nosso Pai. Meu Deus amado, traga alegria, toda insônia, todo espírito de perturbação, saia da vida dos teus filhos, do teu servo, coloca dentro dele motivação, alegria na vida dos teus filhos. Espírito Santo, meu Deus amado, Deus eterno, meu Deus, as pessoas, quem sabe, já não conseguem orar direito, já não conseguem motivação para orar. Pai amado, não tem palavras para entrar na tua presença. Senhor, não tem argumento, porque não fala com Deus, não ora ao Senhor, não busca a tua presença, não busca a tua face. Espírito Santo, Espírito de poder, de milagre, meu Deus amado, Deus eterno, os nossos jovens que estão indo lá para Brasília, Deus, eles e aqueles que vão naquele lugar, sejam cheios do Espírito Santo, sejam eles impregnados, Senhor, saturados do teu Espírito, do teu poder. Pai amado, Deus eterno, que eles possam ter visão celestial, que eles possam ter, Senhor, motivação para estar na tua casa, Senhor, louvando, glorificando, exaltando o teu nome. Meu Deus amado, Deus eterno, perdoa nossos pecados, perdoa nossas iniquidades, perdoa nossas falhas, as nossas fraquezas, aquelas pessoas que oravam às madrugadas, que levantavam às madrugadas para orar, hoje já não faz mais, perder o interesse, perder a vontade, perder o desejo. Meu Deus, faça isso acontecer novamente na vida dos teus filhos, do teu servo. Tenha, Senhor, prazer de levantar às madrugadas, meia-noite, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, meu Deus, para se colocar de joelho por uma causa, por uma situação. Senhor, que o Senhor venha levantar a tua amada igreja, que ela não olha para a hora e nem para o momento, mas que tenha prazer de glorificar e exaltar o nome do nosso Deus e Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigandere malaia, oriandere massiriandere malaia, oricande malaia, oricande mamasserimanhas. Oh Espírito Santo, oricama mababa siriandere malaia, oricandere masseriandalaia, oricamera massiriandere malaia, orianda xiricandas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, aleluia. Glória a Deus. Meus amados, o projeto da Ana Paula Giovanni, você que ainda não se colocou para ajudá-la, né, para realmente contribuir, faça isso com alegria, e você está investindo no reino do Senhor, o nosso Deus e o nosso Pai. Amém? Pastora Sandra vai estar orando aqui, encerrando este culto para nós, e você que vai tomar a ceia, logo vem aqui para frente, para você estar ceando. Amém? Glória a Deus. Quando nós saímos da nossa casa para vir na casa do Senhor, oferecer um culto, não venha assistir um culto, venha oferecer um culto ao Senhor. É uma oferta, maior do que dinheiro, maior do que qualquer outra oferta. Quando você traz o seu corpinho para cá, para dentro,
Senta durante 1h30 e canta para Ele, e louva Ele, e traz o seu dízimo, e traz a sua oferta, independente do que está acontecendo lá fora. Lá no seu lar, pode estar acontecendo uma porção de coisa na família, mas você trouxe o seu corpo aqui, colocou o seu corpo aí para oferecer um culto ao Senhor. Isso é sobrenatural, isso é tremendo, isso atrai bênçãos para a sua casa e para a sua família. Fica de pé, fica de pé. Depois de ter oferecido ao Senhor o seu culto e de ter recebido do Senhor uma palavra que você põe no seu coração, recebe agora uma palavra também, uma outra palavra de Deus. Que haja cura na sua casa, que haja cura no seu corpo. Se houver uma inflamação, uma infecção, um pus dentro de você, que ele saia de dentro de você, seja expulso de dentro de você, e você seja livre desta infecção, onde ela estiver. Se houver uma dor, um mal-estar, um desequilíbrio hormonal em você, que haja uma unção de Deus para trazer equilíbrio, saúde. Se houver pecado escondido, pecado oculto, o Senhor traga consciência do pecado e força para se livrar dele. Porque o Senhor te ama, te toma pela mão e te conduz. Não te acusa, te conduz com amor, se você desejar. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que nos perdoa e nos dá um recomeço, a graça do Salvador Jesus Cristo, que nos põe para andar de novo e nos faz perdoar uns aos outros, e a comunhão do Espírito Santo nos mantenha sempre fortes, em nome do Senhor. Amém. Põe no seu coração. Abençoa a sua casa, a sua família. Chega em casa, lembra de alguém que ficou? Chega em casa, põe a mão sobre a pessoa e fala que o amor, a graça e a comunhão do Senhor esteja contigo. Fala isso. Ah, pastora, mas a pessoa não deixa. Disfarçadamente, abraça ou cumprimenta, que o amor, a graça e a comunhão do Espírito esteja contigo. Mas eu duvido que alguém não aceite isso. Vai aceitar sim, em nome de Jesus. Deus abençoe. Vão na paz do Senhor.